Voltamos com o nosso Tome Ciência em seu último bloco e temos a presença de oftalmologistas aqui para a gente poder descobrir o olho, como é que isso funciona, quais são as doenças. Eu, desde já, vou agradecer ao Dr. Luiz Cláudio Santos, que é lá do Hospital Antônio Pedro, da UF, também professor da UF, o Dr. Davi Griner, com toda a sua experiência e 52 anos de atendimento ao público, e a doutora Carla Drummond, que é do Hospital do Servidor de Estado. Bem, eu já agradeço então a todos essa presença e vou assumir aqui um compromisso por eles que eles não vão deixar em falta não. É que nós temos no nosso site uma seção chamada Saber Mais, onde você pode procurar indicações que eles nos darão para aprofundar o conhecimento do que foi discutido aqui. Anote então aí o endereço do site, www.tomeciencia.com.br. E se você quiser entrar em contato conosco, dar um palpite, sugestão, opinião, anote então aí, ideias@tomeciencia.com.br. Bem, retomando aqui o debate, na sua fase final, eu pediria ao doutor Davi, a gente falou o tempo todo em visão. Como que se define um cego? O que é a cegueira? Bom, o cego legal, para efeito de trabalho, é aquele que enxerga menos de 30% no melhor olho. Esse tem direito à aposentadoria. Agora, o verdadeiramente cego, aquele que não percebe nem identifica a luz, aí então nós já temos realmente o cego, realmente que está circunscrito a um mundo... A escuridão. A escuridão total. Já tem até um restaurante em Jerusalém, eu estou comentando porque eu estive lá há alguns meses atrás, em que todo mundo entra com uma venda nos olhos e os garçons e todos os serviçais são cegos. Isso para o sujeito ter uma experiência de uma Existe um outro, parece que em Londres também, um amigo me falou. E o sujeito fica totalmente na escuridão e tem que comer... E descobrir qual é a comida, né? Tem mais essa. Depois eles perguntam, né? O que é que você comeu? No caso, tem que aumentar a capacidade. É bem verdade que os outros órgãos sensoriais, olfato, gustação, tato e audição, são hipertrofiados e o indivíduo consegue compensar parcialmente a perda visual. A cegueira é uma falha permanente de um desses aspectos que nós falamos, talvez mais o nervo. No conceito de hoje, sim. Sim. No futuro, vamos para o futuro. Eu falei aqui no início de possibilidade de recuperação da visão. Doutora Carla, como é que nós estamos nisso? Nós estamos pesquisando bastante, né? Existe até eletrodos, uma série de... Em que pé nós estamos? Sim, na verdade nós estamos avançando muito. Eu acho que o futuro ele vai chegar, a medicina evolui, o conhecimento evolui e já evoluiu muito. A gente estava até conversando antes que ninguém imaginava que alguém ia ser capaz de andar na rua falando no celular sem fio. Hoje em dia é uma realidade que todo mundo tem. Então, existem muitas pesquisas para tentar trabalhar essa questão da perda visual com células-tronco. Existe até o chip retiniano, né, que seria a tentativa de recuperar a visão de um paciente que já enxergou e por uma degeneração retiniana, como a retinose pigmentar, teve uma perda dessa visão ao longo do ano, mas tudo isso ainda está no campo da experiência, da experimentação. E isso é muito importante a gente ressaltar. É importante a gente ter o otimismo que nós vamos chegar lá, mas ressaltar que a gente tem que ter cautela com tudo aquilo que nos oferece, porque nem tudo ainda está aberto para ser usado de forma difusa na população. Sim, mas já houve casos, parece que só quem já viu deixou de ver que fica mais fácil recuperar, né? Exatamente, como por exemplo na retinose pigmentar, o paciente ele já teve a visão algum dia e ao longo da vida essa visão se perdeu. Ficou cego. Exatamente, por uma degeneração. E esse chip retiniano seria você tentar, através de uma câmera, mandar para um implante intrarretiniano, imagens que iriam ser captadas e decodificadas pelo paciente. O paciente, como estava sendo dito antes também, ele seria capaz não de enxergar ainda como nós, ele ainda não teria uma visão completa, mas ele já teria uma boa percepção do ambiente, de como se locomover, que faz uma grande diferença para quem
está completamente cego. Tudo ainda é experiência, mas que bom que existem as experiências. É verdade. Agora, existe um aspecto, doutor Luiz Cláudio, que até em relação ao colírio é muito comum, né? O sujeito sai pingando, sai se automedicando, e alguns que também, algumas promessas que podem ser perigosas, não existe? A automedicação ainda é um problema no país, né? Pela facilidade ainda que se tem, ou talvez a falta de fiscalização ou a falta de controle, algumas pessoas se automedicam. A automedicação pode levar a um glaucoma, pode levar a uma perda da visão por lesão corneana, às vezes perdas até definitivas. Então, um dos recados seria evitar a automedicação, procurar seu oftalmologista, procurar o especialista, que somente ele é capaz de determinar o tempo de uso da medicação, né, e quando parar a medicação, muitas vezes. Então, procure o especialista antes de fazer uma automedicação. Doutor Davi, existe ainda nesse campo dos colírios uma questão de pessoas que às vezes, meu olho está meio seco, pingo, qual é o limite disso? Existiria um colírio só para molhar, sem riscos, ou sempre é perigoso? Não, já temos colírios sem preservativo, que são colírios que já podem ser usados de uma forma bem contínua, sem nenhum prejuízo. Porque o grande problema é que o colírio, como qualquer alimento, como qualquer outra substância, tem que ter um conservante. E esses colírios têm uma formulação, tem um frasco que permite que eles não tenham esse conservante. Então, não tendo esse conservante que se acumula e é irritante para a córnea, nós podemos usar esses colírios hidratantes de uma maneira bem abusiva, porque o indivíduo, num clima tropical, com um acúmulo de idade, em que as proteínas não vão segurando a água, ele precisa realmente hidratar a córnea para que ela continue transparente. É bom lembrar que a córnea, como o cristalino, são tecidos avasculares, quer dizer, eles não têm vasos no seu interior, então realmente fica difícil a nutrição dessas substâncias desses elementos transparentes do olho. Bem, mas eu queria aproveitar, porque no início eu citei ali uma patente que o senhor fez para... Explica para a gente que história é essa, de uma patente de brasileiro valendo nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. Não, mas isso aí era só para limpeza e asepsia de lentes de contato. Foi o que eu disse. Mas hoje em dia a coisa já ficou ultrapassada, porque realmente já existem técnicas mais simples, menos custosas e mais práticas. Mas naquele tempo foi realmente um avanço e realmente a gente conseguiu, mas não conseguiu materializar o lucro, que realmente nós não tivemos penetração comercial nos grandes conglomerados. O custo e a busca não davam bem. Não, o conglomerado não permite que você fique comendo a fatia, então não querem dividir. Então realmente eles... Não permitiram muito. Mas, comercialmente, fica só a gratificação de ter feito alguma coisa. A láurea de ter feito alguma coisa aí bem da questão. Bem, eu vou perguntar para o doutor Luiz Cláudio uma questão de formação. Nós temos oftalmologistas suficientes para o país? Como é que está a formação na área? Nós temos cerca de 17 mil oftalmologistas, cerca de um oftalmologista para cada 10 mil habitantes, né? Pode ser uma relação baixa, mas o que é mais importante é fazer exatamente aquilo que eu falei, levar grupos de pessoas onde tem centros em que você possa prestar uma assistência oftalmológica, né? Ou promover a ida do oftalmologista para o interior através de um plano de carreira federal, em que ele possa ter um suporte para estabelecer a vida dele lá e servir aquela comunidade. 1 por 10 mil é uma razoável relação comparativamente ao que existe no mundo? Esse é sempre é relativo, né? Você vai ter áreas com maior concentração, menos concentração, mas eu acredito que há uma preocupação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia quanto a isso, né? E a preocupação de formarmos bom oftalmologista. A oftalmologia no Brasil ela é respeitada no mundo todo, ela tem uma boa formação, há uma preocupação. Nós estamos num padrão internacional? Estamos num padrão, atraso. Embora estamos num país ainda em desenvolvimento, nós precisamos levar a oftalmologia à população.
Não acreditamos ainda na necessidade de um outro especialista não médico atendendo a população. O que foi falado aqui o tempo todo, que ao fazer seu exame de grau, ao trocar o seu óculos, que seja feito um exame completo. E isso o oftalmologista que faz. É ele que vê o fundo de olho, que mede a pressão ocular. Então, é o que aqui eu venho a defender. Qualquer alternativa possível no futuro de não médicos atendendo a população pode ser muito perigoso. Agora tem um aspecto para finalizar que eu vi nessas pesquisas aí, eu vou perguntar para o doutor Davi para a gente fazer esse fecho, que teria uma fila aí de 40% de doentes com catarata esperando na fila para operar. Realmente existe essa deficiência entre... Isso aí nós temos esse problema porque a sobrevida maior da população, temos um maior índice de pessoas com catarata. O serviço público, ele vai ter que arcar com a introdução dessa lente intraocular que tem um custo operacional. Então não adianta, como também não adianta o pai levar a criança se ele recebe uma receita e não pode comprar o colírio ou não pode comprar o óculos. Então, o grande problema da cirurgia da catarata hoje em dia não é só o ato cirúrgico em si, mas o custo operacional para fazer tudo isso. E o sistema público não está ainda... Não consegue arcar com essa despesa. E esse é que é o problema básico. Que se soma a outros problemas da saúde pública no Brasil, infelizmente. Bem, eu vou agradecer mais uma vez aqui a presença dos nossos convidados e a sua audiência. Até a próxima, então.